Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos também no início da semana no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não reproduzimos aqui o texto da revista. Nossa proposta é dar subsídios complementares aos irmãos. Também disponibilizamos no site até 5 outros textos de apoio desta lição. E, além disso, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós disponibilizamos dezenas de links desta lição, de textos de apoio, de slides e de videoaulas. Também no site do portal Escola Dominical, o irmão encontra disponibilizados textos de apoio e videoaulas de outras faixas etárias e também até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também nós temos no nosso site reflexões, estudos. Nas redes sociais temos notícias que de modo direto ou indireto tem a ver com a lição da Escola Dominical ou com o próprio ambiente da Escola Bíblica Dominical. Temos reflexões e estudos bíblicos. Também durante a semana disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias. Ouça as leituras diárias. Alguns irmãos têm sempre disponibilizado o seu tempo para fazer estas leituras diárias e nós temos visto pouco acesso. É o momento em que você pode desfrutar do momento devocional e angariar informações para a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Tendo alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. É necessário se cadastrar e o cadastramento é gratuito. Não respondemos questões aqui nos comentários do canal do YouTube. E também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a participar da transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Lembrando aos irmãos que esta reunião é aberta a todos quantos amam o estudo da Palavra de Deus. Compareça se você estiver aqui em São Paulo ou nas redondezas. Mas tudo isto é ainda a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, comparece à casa do Senhor para estudar a Palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema O Tabernáculo, os símbolos da obra redentora de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, é membro da Casa de Letras Emílio Conde e é também membro do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje, encerrando aí este bloco do trimestre, que foi o mais longo bloco, que tratou das peças do tabernáculo, antes de entrarmos na conclusão, vamos hoje falar da lição número 11, Estrutura e Materiais do Tabernáculo. Nós já temos falado ao longo do trimestre a respeito deste tema. Não havia como falar das peças do tabernáculo sem falar da estrutura do tabernáculo e sem falar dos materiais de que foi feito o tabernáculo. Então, ao longo das lições, nós falamos a respeito dos materiais, a respeito da estrutura do tabernáculo. Hoje estaremos enfocando diretamente esta questão, mas já foram temas que agora nós vamos aglutiná-los aqui. A estrutura do tabernáculo. O que é estrutura?
Estrutura é organização, disposição e ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo. É o processo de uma construção, é uma edificação, é a organização das partes em função de algo de cunho genérico e global. Então, o que nós temos? A estrutura é a organização e a disposição e ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo. Então, a estrutura é a organização dos elementos que compõem um corpo. Quando eu falo da estrutura do tabernáculo, eu estou falando da forma como Deus mandou ordenar o tabernáculo. A estrutura fala da maneira como se organizou o tabernáculo. Vejam bem que quando eu falo em estrutura e materiais, o que é material? O material é os elementos que vão compor alguma coisa. Então, por exemplo, os elementos químicos que compõem a matéria, de que faz a matéria. Né? Aqueles 103 elementos químicos naturais, mais as dezenas de elementos químicos artificiais, eles compõem a matéria do que é feito o universo físico. O tabernáculo também tinha que ser feito com materiais. E é interessante que Deus, em primeiro lugar, ele menciona os materiais, para depois falar da estrutura. A nossa lição até fala estrutura e materiais, mas os materiais são necessários para que eu tenha uma estrutura, porque a estrutura é a organização, a disposição e ordem dos elementos que compõem um corpo. E Deus, logo no princípio, quando ele vai dizer a Moisés que ele deveria construir um tabernáculo, a primeira coisa, ele fala dos materiais. É o que está lá em Êxodo capítulo 25. Aliás, nós falamos isso na lição número 2. Né? Depois de falar das pessoas, é que ele vai falar das coisas. E ao falar das coisas, ele fala dos materiais, para depois falar da estrutura. Olha como está lá em Êxodo 25. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles. E aí ele começa a descrever os materiais. Ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Então, primeiro Deus diz, olha, fala das pessoas, fala aos filhos de Israel, todo homem cujo coração se mover voluntariamente, que tragam a você todos esses materiais que nós falamos aqui. E aí, então, Deus diz, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Estamos lá em Êxodo capítulo 25. Então Deus fala primeiro ao povo. Quem se mover voluntariamente, tragam materiais. E esses materiais serão dispostos de tal maneira que vão fazer um santuário, que será a minha habitação no meio dos filhos de Israel, conforme o modelo que eu vou te mostrar. Então, os irmãos percebam que eu tenho as pessoas, eu tenho os materiais e eu tenho a estrutura. A contribuição das pessoas era trazer os materiais.
materiais que já foram determinados por Deus. E também a estrutura seria estabelecida por Deus, que é a disposição destes materiais, a utilização destes materiais. E tudo isto seria um modelo, seria uma cópia de algo que já existia e que o escritor aos Hebreus vai nos dizer que é o santuário celestial. Materiais indicados por Deus, entregues voluntariamente pelo povo, para serem ordenados conforme a vontade de Deus, e que serviriam, então, para ser santuário e habitação de Deus no meio dos filhos de Israel. Nós já temos aqui grandes lições para aprender. Em primeiro lugar, é que os materiais, eles só são dispostos conforme a vontade de Deus, mas com origem no coração voluntário do povo. É preciso que se entregue material para que ele seja moldado conforme a vontade de Deus, para então Deus se fazer presente no meio do povo. Deus habitar. É exatamente o que acontece nos nossos dias. Deus convida a cada um de nós para que nós nos entreguemos a Ele, para que Ele nos molde e nós nos tornemos a habitação de Deus no meio do seu povo. Para que nós nos tornemos santuário. Tem aquele famoso hino que ficou famoso na interpretação do irmão Caleb, que diz assim: faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Para que nós sejamos um santuário, é preciso, primeiro, que nos entreguemos voluntariamente a Deus, que esta matéria seja entregue a Deus, a fim de que Ele a disponha, a estruture conforme a sua vontade, e aí então nós seremos santuário e habitação de Deus. Se o povo não entregasse os materiais, não haveria tabernáculo. Se Deus não mostrasse o modelo do tabernáculo e ele não fosse seguido, Deus não viria se encher com a sua glória o tabernáculo. E o povo ficaria solitário, sem a presença de Deus. Não haveria o santuário e a habitação do Senhor. Nós só seremos templo do Espírito Santo se nos entregarmos ao Senhor e deixarmos que Ele nos molde, que Ele forme a estrutura, que é esta disposição. Pois bem, vamos então, dentro desta proposta do nosso comentarista, falar sobre a estrutura do tabernáculo. O tabernáculo, ele foi concebido por Deus com 3 partes. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Nós vimos isto já em aulas anteriores. O pátio visível a todos, mas separado do restante do arraial dos filhos de Israel, por uma cerca formada por 60 colunas de bronze, sobre o qual estava um cortinado de linho fino torcido, formando uma cerca. Mas no lado oriental, onde nascia o sol, havia uma entrada, que era uma coberta de pano azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, sustentada em 4 colunas de bronze, com bases de bronze também, ou cobre, né? Bronze ou cobre. E
ali se entrava no tabernáculo. Entrada franca a todos, e quando se entrava, se deparava com o altar de sacrifícios, que era um altar de cobre, madeira revestida de cobre, a cujo altar somente subiam os sacerdotes, onde eram feitos os sacrifícios. Entre o altar, prosseguindo, nós teríamos a pia de bronze, da qual acessível apenas aos sacerdotes, onde eles lavavam as mãos e os pés antes de ministrar no altar ou no lugar santo. E aí nós temos o fim desta parte externa, o chamado pátio. Em seguida havia uma parte coberta, a chamada tenda da congregação. Nesta parte coberta, nós tínhamos uma estrutura de tábuas. 48 tábuas que formavam a estrutura desta parte coberta da tenda da congregação. Estas tábuas eram de madeira, revestidas de ouro. E estas tábuas eram unidas umas às outras por coiceiras de prata, formando 3 paredes com 20 tábuas do lado sul, 20 tábuas do lado norte, 6 tábuas do lado ocidental e 2 tábuas nos cantos do tabernáculo. Na parte oriental havia uma entrada com 5 colunas de cobre que sustentavam um véu de pano azul, púrpura, carmesim, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com imagens de querubins. Nesta parte coberta, quando se adentrava ela, nós tínhamos ali o lugar santo, com 3 peças. O candelabro de ouro, com 7 lâmpadas, que fazia a iluminação desta parte coberta, porque ela não tinha janelas. Este candelabro ficava no lado sul. No lado norte, nós tínhamos uma mesa de madeira revestida de ouro. O candelabro era de ouro, a mesa de madeira revestida de ouro, sobre a qual ficavam os pães da proposição, que eram trocados a cada 7 dias. Estes pães eram asmos sem fermento, sobre o qual se lançava incenso. 12 pães em 2 colunas de 6, em 2 fileiras de 6 pães cada. Em frente ao véu de entrada e ao outro véu que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo, se encontrava o altar de ouro. Era um altar de madeira revestido de ouro, onde se queimava o incenso. Era o altar do incenso. Diante do altar eu tinha um véu, também de azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido e com imagens de querubins, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No teto desta parte coberta, nós tínhamos cortinas de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com imagens de querubins. Sobre estas cortinas, nós tínhamos cortinas, eram 11 cortinas. Sobre estas 11 cortinas, nós tínhamos também 10 cortinas de pelos de cabra. Sobre as cortinas de pelos de cabra, nós temos uma pele de carneiro tinta de vermelho. E por cima desta pele de carneiro, tinta de vermelho, a pele de texugo. Isso cobrindo toda a tenda da congregação, tanto a parte do lugar santo, quanto a parte do lugar santíssimo. Aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo era
dentro do véu, para lá do véu, nós tínhamos o último compartimento, que era o lugar santíssimo. No lugar santo só entravam os sacerdotes. No lugar santíssimo não entrava ninguém. Só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, para fazer o ritual do dia da expiação, no dia 10 do 7º mês, onde ele tinha que colocar, aspergir o sangue do sacrifício do novilho que ele fez pelo seu pecado e pelo de sua casa, e o sangue do bode que morreu pelos pecados do povo, o bode expiatório. Ele tinha que colocar na tampa da arca. A arca, que nós estudamos na lição 9, era a única peça que ficava no lugar santíssimo. Uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, com 4 argolas e com 2 varas. As argolas de ouro fundidas nesta caixa e as varas de madeira revestidas de ouro que ficavam permanentemente entre as argolas para poder transportar a arca. E dentro desta arca eu tinha as tábuas da lei, um pote com maná e a vara de Arão que havia florescido e frutificado. E a tampa desta arca era uma tampa de ouro, o propiciatório, era uma tampa de ouro, cujas extremidades tinham figuras de 2 querubins com asas, e os querubins olhando para a tampa e as asas se tocando. Esta é a disposição do tabernáculo. Esta é a estrutura do tabernáculo. O lugar santíssimo, o lugar da glória de Deus, durante a peregrinação do povo no deserto, acima da cobertura da tenda da congregação, na altura do lugar santíssimo, ficava a nuvem, que de dia era nuvem e à noite se transformava em fogo. E enquanto a nuvem ali estava sob a cobertura, o povo ficava acampado. Quando a nuvem se levantava, ou a coluna de fogo se levantava, então todos levantavam o acampamento. O tabernáculo era desmontado, os levitas o levavam e o povo ia atrás dos utensílios do tabernáculo. Era assim que o povo vivia com Deus no meio deles. Era esta a estrutura do tabernáculo. E esta estrutura traz-nos grandíssimas lições. Em primeiro lugar, uma parte visível, o tabernáculo, ele representa a tricotomia do ser humano. O ser humano ele é feito de corpo, alma e espírito. É o que nós vemos lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, ele é uma triunidade. Como Deus é uma trindade, é uma triunidade, o homem é uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. E o tabernáculo, ele reproduz esta tricotomia. O pátio é o lugar visível, assim como o nosso corpo, que é a parte material do homem, que o apóstolo Paulo chama de homem exterior. Vamos ler lá em 2 aos Coríntios, capítulo 2 aos Coríntios aqui.
Agora não acho aqui a referência, mas Paulo diz que embora o homem exterior se corrompa a cada dia, o homem interior, ele vai se renovando a cada dia. Então o homem exterior é o corpo. O corpo que é... Eu achei aqui, 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, isto que nós vemos é o corpo. Vocês estão agora vendo o meu corpo. Este é o homem exterior, que vai se corrompendo a cada dia, que é pó e ao pó tornará. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem do pó da terra. Olha lá, Gênesis capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E aí depois soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui as 3 partes do homem. Deus soprou o homem interior, que é alma e espírito. A alma vivente e o fôlego da vida, o espírito. Mas nós temos uma parte exterior, visível. Assim também o tabernáculo. Ele tinha uma parte visível, que era o pátio, onde todos viam. Todos viam as colunas, todos viam o cortinado branco, todos viam o altar de sacrifícios, todos viam a pia de cobre. Era a parte visível do tabernáculo. Ninguém via o que estava dentro da tenda da congregação, que era a parte coberta. E a parte coberta tinha 2 compartimentos, a alma e o espírito, que são simbolizados ali pelo lugar santo e o lugar santíssimo. Então veja bem que a estrutura do tabernáculo já nos fala da tricotomia do ser humano. Corpo, o pátio, parte visível. Tenda da congregação, ou santuário, a parte coberta, que não era vista. Fala da alma e do espírito. Porque havia uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, pelo véu. Mas eles não eram eles eram distintos, porém não podiam ser dissociados. É o que acontece com a alma e o espírito. Eles nunca se separam, embora sejam distintos. É o que você vê lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, elas, assim como o lugar santo e o lugar santíssimo eram separados pelo véu, alma e espírito são separados. A palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito. Mas eu nunca separo a alma do espírito. Nunca o lugar santo ficava num lugar e o lugar santíssimo no outro. Eles sempre ficavam distintos, mas no mesmo lugar. Quando as tábuas se uniam, se eram levantadas, se formava a tenda da congregação. Se cobria com as cortinas e as peles, e eu tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Separados, mas juntos. Distintos, mas nunca dissociados um do outro. Assim é a alma e o espírito. Quando nós morremos, o corpo vai para a terra. Mas o homem interior, ele vai a Deus. É isso que Salomão fala. O espírito volta a Deus. Espírito aí é o homem interior, que Paulo fala aqui. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior
contudo se renova de dia em dia. Este homem interior é representado pela tenda da congregação. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 22, diz assim: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Este homem interior é a alma e o espírito juntos. A alma e o espírito juntos. Quando você vai lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 10, Colossenses, capítulo 3, versículo 10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, é esta imagem que o criou, este homem interior. Este homem interior, ele é representado pela tenda da congregação. É a tenda da congregação que fala deste homem interior. Alma e espírito, que não são vistas por nós. Nós não vemos a alma de ninguém, não vemos o espírito de ninguém. Nós vemos o corpo. Por isso, o pátio fala do corpo e na tenda da congregação fala do homem interior, alma e espírito. A alma pelo o lugar santo e o espírito o lugar santíssimo. Por que a alma fala do lugar santo? A alma fala do lugar santo porque a alma é a sede da nossa personalidade. É onde nós temos a sensibilidade, onde nós temos a racionalidade e onde nós temos a vontade. As três faculdades da alma: intelecto, sentimento e vontade. E no lugar santo nós temos a representação destas três faculdades. São três as peças do tabernáculo. O candelabro, que ilumina a tenda da congregação, fala-nos da razão, fala-nos do intelecto, que é a iluminação das nossas atitudes, o nosso raciocínio, o nosso intelecto. É ele que ilumina as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. O candelabro fala da razão, fala do intelecto. A mesa dos pães da proposição, que era trocada a cada sábado e onde havia alimentação, os sacerdotes tinham que comer os pães da proposição ali no lugar santo, no sábado, quando faziam a troca. E os pães é uma demonstração da presença, né? Proposição quer dizer presença, fala do sentimento, da comunhão do sentimento, das sensibilidades, das emoções. E o altar do incenso. O incenso fala da oração dos santos, né? O incenso que era queimado para se cumprir a vontade de Deus. Onde se pede, é a oração, é o meio pelo qual nós aprendemos a fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus nos ensinou para orarmos dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então fala da vontade. Então, estas três faculdades da alma estão aqui no lugar santo. E por fim, no lugar santíssimo, que é o Espírito, aquele que faz a ligação com Deus, nós temos a própria glória de Deus, representada ali na arca. Né? A palavra de Deus, a vontade de Deus ali nas tábuas da lei, o sustento de Deus no pote de maná, a autoridade de Deus na vara de Arão. A arca sobre a qual estava a nuvem e o fogo que indicavam se o povo devia andar ou sair, é a ligação de Deus com o homem, é o Espírito.
o lugar que não era frequentado por ninguém a não ser pelo sumo sacerdote uma vez ao ano, o lugar da intimidade de Deus para com o homem, o Espírito. E essa intimidade é tanta que se abre mão até do intelecto. Quando nós oramos em línguas estranhas ou falamos em línguas estranhas, é o nosso espírito se comunicando diretamente com o Espírito de Deus, sem a intervenção do nosso intelecto. É por isso que nós nem entendemos o que é dito, mas somos edificados com o que é dito, porque é o Espírito diretamente, na intimidade com o Espírito Santo, na intimidade com Deus. Então esta estrutura fala-nos, em primeiro lugar, da tricotomia do ser humano. E nós só seremos santuário se nosso espírito, alma e corpo forem conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O tabernáculo mostra que, quando ele foi inaugurado, se encheu da glória de Deus na tenda da congregação. Lá do lugar santíssimo, a glória de Deus encheu a tenda da congregação e Moisés não podia entrar, Arão podia entrar, nem os filhos dele podiam entrar, porque a glória de Deus tinha enchido a tenda da congregação. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Jesus disse que se nós guardarmos a sua palavra, ele, o Pai, fará em nós morada. E ele diz que o Espírito virá habitar em nós. Então a Trindade vem habitar em nós, no nosso homem interior. E não haverá lugar para nada. Nós temos que estar cheios para glorificar a Deus, temos que estar cheios de Deus, agradar ao Senhor, ser morada de Deus no Espírito. Esse é o objetivo da nossa vida cristã. Tem muita gente que é crente para ter amigos, para ser famoso, para ter dinheiro, mas o objetivo é sermos morada de Deus no Espírito. Veja bem, a Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Esse é o objetivo. Nós temos que crescer espiritualmente, nos santificar, nos aproximar de Deus, para que a glória de Deus nos preencha e para que nós sejamos morada de Deus no Espírito. E para sermos morada de Deus no Espírito, olhamos para o tabernáculo e nós vemos que a glória de Deus estava no lugar santíssimo, encheu o lugar santo e depois se manifestou no pátio, porque veio fogo do céu e queimou o sacrifício que era apresentado por Arão, oferecido por Arão. Assim ocorreu na inauguração do tabernáculo. Assim deve estar presente em nós. Devemos conservar nosso espírito, alma e corpo plenamente irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos cheios de Deus. Somos morada de Deus no Espírito. É isso que ensina o tabernáculo para nós. A glória de Deus encheu. Começou no lugar santíssimo, veio para o lugar santo. Por isso que Moisés e Arão nem conseguiram entrar, e depois veio o fogo do céu e queimou o sacrifício que estava no altar dos sacrifícios. Começando dentro de nós,
nós temos que levar a glória de Deus para as pessoas. As pessoas precisam ver a glória de Deus. É o que Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós temos que mostrar o fruto do Espírito nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa conduta. A nossa fé tem que produzir boas obras para que as pessoas vejam Cristo em nós. Como diz o hino da harpa: para que vejam Cristo em mim. É isso que o tabernáculo nos ensina, essa estrutura do tabernáculo. Agora, olha que interessante. Todo o tabernáculo estava separado do restante do arraial dos filhos de Israel. Ou seja, havia santidade no corpo, na alma e no espírito. Hoje há muitos dizendo: Deus só quer o coração. Mas não é isso que o tabernáculo ensina. A estrutura do tabernáculo ensina que nós devemos viver separados do pecado. Nós devemos viver em pureza e em santidade. Corpo, alma e espírito. Temos vivido assim. O cortinado que estava em volta do tabernáculo era branco, linho fino. Eu preciso ter vestes brancas. Meu corpo precisa ser instrumento de santidade e não de iniquidade. Olha o que está escrito lá em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Nosso corpo não pode ser instrumento de pecado. Nosso corpo deve ser instrumento de santidade, de santificação. Há muitos que se revoltam contra os usos e costumes. Usos e costumes são locais, são temporais, mas eles devem refletir a santidade. Jamais eu posso ter um costume, um hábito, que faça com que meu corpo não seja instrumento de santidade, de justiça, pois isso diz respeito à doutrina, não a usos e costumes. O corpo, o tabernáculo nos ensina, o corpo tem que estar separado. O corpo deve ser instrumento de santidade. Não é verdade que Deus só queira o coração. E eu só posso ter a glória de Deus, refletir a glória de Deus, se meu corpo também estiver em santidade. Isso a estrutura do tabernáculo nos ensina. Outra coisa importante que a estrutura do tabernáculo nos ensina é a necessidade da união entre os membros da igreja. Veja bem que a cerca do tabernáculo eram feitas por 60 colunas que eram ligadas umas às outras.
Havia colchetes de prata, bases de cobre, faixas de prata, que faziam com que uma coluna se ligasse à outra através das cortinas de linho fino torcido. E assim não havia nenhuma brecha para se permitir a entrada no tabernáculo. Eles faziam a separação. A cerca fazia a separação pela união das colunas, através da prata, através das cortinas de linho fino. A prata e as colunas de linho fino, as cortinas de linho fino, é a união. A estrutura da parte coberta também era com união. Só que agora a união das tábuas. As tábuas eram unidas umas às outras por coiceiras de prata. Uma tábua era unida a outras duas. E não havia nenhuma brecha nas paredes do tabernáculo. As tábuas se encaixavam. E em grupo de 5 tábuas ainda havia travessas, barras de madeira cobertas de ouro, que reforçavam esta união. E só havia o tabernáculo quando elas, unidas, o formavam. A união é indispensável para que eu tenha santidade e para que eu tenha a edificação. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós, como membros em particular do corpo de Cristo, só alcançaremos a santidade e só alcançaremos a edificação se estivermos unidos. E unidos pelo preço do sangue de Jesus, pela compra de Jesus, através do seu sangue. Nós somos comprados e agora nós somos servos de Deus, propriedade de Deus. E por isso não somos mais do que os outros, mas precisamos dos outros para construir a unidade que trará santidade e edificação. Os irmãos percebam que a salvação é individual, mas eu só conseguirei me manter em santidade e só conseguirei crescer espiritualmente se estiver ligado ao meu irmão. Se eu estiver ligado ao meu conservo. Se eu for inserido no corpo de Cristo, por ter sido comprado pelo sangue de Jesus. É outra lição que o tabernáculo nos dá. Ninguém pode servir a Deus sozinho. É preciso estar na igreja. Olha a mentira dos desigrejados. Se as colunas não estivessem unidas, não haveria separação do tabernáculo do restante do arraial. Não haveria santidade. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Se as tábuas não se unissem, não poderiam formar o tabernáculo. E por isso, não poderiam, a presença de Deus não estaria ali. Não haveria habitação de Deus. É interessante nós olharmos aqui, é uma expressão aqui do texto, que diz assim: em Êxodo, capítulo 26, e diz assim: então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte,
que é Êxodo 26 e 30. Só depois que todas as tábuas estivessem unidas e com as barras é que nós teríamos o tabernáculo. Lá em Efésios, no capítulo 2, é dito o seguinte, aliás, no capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós só temos o aumento do corpo e a edificação em amor quando todos estiverem na justa operação de cada parte, segundo o auxílio das juntas e medulas. Não há santidade, não há edificação, se não houver a união. É outra coisa que a estrutura do tabernáculo nos ensina. Mas nós temos também a questão dos materiais do tabernáculo. Deus escolheu o material. Deus escolheu o material. E este material escolhido por Deus, ele não é à toa que Deus escolheu esses materiais. Cada um tinha um significado. Quais são os materiais que Deus mandou que se trouxessem? E veja bem que é Deus quem manda trazer o material. Então é Deus quem diz como é que deve ser a adoração. Não existe esta história da adoração extravagante. Cada um adora do jeito que quer e Deus tem que engolir. Não. É Deus quem determina o que deve ser trazido, o que deve ser feito. E não era só no tempo da lei, não. No tempo da graça também. 1 aos Coríntios, capítulo 14. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Diz o texto. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Deus diz o que nós temos de levar ao culto. Nós não vamos lá no culto para receber. Nós vamos ao culto para oferecer a Deus. Cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação e fazer tudo para a edificação. Deus não muda, irmãos. Deus diz, traga ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugo, madeira de cetim, azeite, especiarias, pedras sardônicas, pedras de engaste. Tragam, voluntariamente, mas tragam. E disso eu vou fazer algo que eu seja glorificado e que eu esteja presente com vocês. É exatamente o que acontece hoje. Deus manda que nós levemos salmo, doutrina, língua, revelação, interpretação. E aí ele manifesta a sua glória ao dispor o que ele quer, da maneira como ele quiser. E cada um tem seu significado. Cada um tem o seu papel, tem o seu sentido. O ouro que era o material que Deus usou mais da parte interna do tabernáculo. Na tenda da congregação, lá o ouro era proeminente. O candelabro era de ouro, o altar de madeira mais revestido de ouro, a mesa de madeira mais revestida de ouro. E na arca o propiciatório era de ouro.
e a arca de madeira, mas revestida de ouro. Porque o ouro simboliza a glória de Deus e a divindade. O homem interior, ele é mais semelhante a Deus, porque Deus é espírito. E o homem interior é imaterial, ele é espiritual. A glória de Deus é simbolizada pelo ouro. A prata simboliza a redenção, a compra. Os primogênitos, eles eram do Senhor, desde o dia da Páscoa, porque eles foram preservados, poupados por Deus. Quando nascia alguém, este alguém tinha que ser comprado, resgatado, porque ele era de Deus. E esse pagamento era feito em moedas de prata. Jesus foi vendido por moedas de prata. Então, a prata simboliza o resgate, a redenção, a compra por Jesus. A nossa compra por Jesus. É por isso que as coiceiras de prata eram de prata nas tábuas. Porque elas revelam que nós somos iguais, porque todos fomos comprados por bom preço. E precisamos uns dos outros. E não somos melhores uns dos que os outros. O cobre, ou o bronze, ele representa o juízo divino. O juízo divino. Por isso que o altar de sacrifícios era de cobre. Por isso que a pia era de cobre. Por isso que as colunas do pátio eram de cobre. A parte externa do tabernáculo era preponderantemente de cobre. Por quê? Porque falam do juízo. Eu só posso entrar na presença de Deus se a justiça de Deus for satisfeita. Lembram que aquela serpente que Moisés levantou no deserto? E Jesus disse, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Fala do juízo de Deus, da justiça de Deus. Não é? Aquela serpente veio, quem era mordido pela serpente, por ter murmurado contra Deus, tinha que assumir a sua culpa e pedir a misericórdia de Deus. E ao olhar para a serpente de bronze, ele era então curado. Então fala da justiça de Deus, do sacrifício de Cristo no Calvário. Por isso que o altar de sacrifício era de cobre. Fala do juízo divino. O pano azul, ele fala do céu. Fala da divindade. Né? E na entrada do tabernáculo, no véu que separava o pátio do lugar santo, no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, nas cortinas da primeira camada de cobertura do tabernáculo, inclusive essas cortinas eram laçadas, entrelaçadas pelo pano azul. Fala da divindade, fala do céu, fala do amor, né? Porque Deus é amor. A púrpura, presentes nos 3 véus, né? Vamos chamar a entrada do tabernáculo também de véu. Ele fala, e das cortinas, das 11 cortinas da primeira camada da cobertura do tabernáculo, ele fala da realeza de Cristo. Né? Nós não vamos nos ater muito à pessoa de Cristo, porque nós vamos ter a última lição do trimestre, que fala da tipologia de Cristo. O linho fino, o carmesim, também fala de Jesus como sofredor, servo sofredor, né? A cor do sangue. O linho fino fala da justiça dos santos, está lá em Apocalipse 19:8, né? Fala da santidade. Os pelos de cabra falam de Jesus como o cabrito pascal, o homem sem defeito, aquele que era a vítima perfeita para o sacrifício perfeito. As peles de carneiro tintas de vermelho falam do sangue de Cristo. As peles de texugo, e há uma discussão se o texugo é um antílope ou um golfinho, falam da falta de aparência e formosura de Jesus. Porque ela era a camada final, a cobertura final,
sem aparência nem formosura, sem nenhuma atratividade física. Assim Jesus é apresentado em Isaías 53. A madeira de acácia ou cetim, a madeira de que eram feitas os dois altares, a mesa dos pães da proposição, as colunas, as tábuas, falam da humanidade de Jesus, falam da nossa humanidade, da nossa fragilidade e da necessidade que temos de ser revestidos de ouro, revestidos de Deus. A necessidade que o homem tem de entrar em comunhão com Deus e se tornar morada de Deus no Espírito. O azeite, que era usado para a iluminação das lâmpadas, para o abastecimento das lâmpadas no lugar santo, esse azeite fala do Espírito Santo, que deve nos iluminar e nos guiar em toda a verdade. As especiarias, que eram produtos cheirosos, especiarias para fazer o óleo da unção e especiarias para fazer o incenso. Eles falam de nós sermos o bom cheiro de Cristo, né? Nós precisamos ser instrumentos do Espírito Santo para a transmissão do poder de Deus, como também precisamos ser intercessores da humanidade junto a Deus. As pedras sardônicas e as pedras de engaste, que eram utilizadas para o peitoral e para o éfode, duas peças das vestimentas do sumo sacerdote, falam do povo de Deus, porque o povo de Deus são pedras vivas de Cristo. É o que você encontra lá em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Todos os materiais seriam usados para a glória de Deus, cada um com seu significado, cada um com seu sentido, cada um com a sua lição. Que maravilha! Nós também hoje podemos nos entregar todos a Deus. E este material, este homem externo corruptível, falho, fraco, é revestido de Deus. E ele passa a ser utilizado para a glória do nome do Senhor. São estas as lições que nos trazem a estrutura e os materiais do tabernáculo. Amém?